Agora vamos falar um pouquinho da análise de concorrência, tá? Eu peguei quatro instituições, tá? Duas nacionais e duas internacionais. Sempre que tiver o login aqui, você pode clicar que você já vai na página, tá? E aí, o que que eu fiz, tá? Eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V do que tudo que eles têm ali de site, de rede social, para a gente poder fazer uma análise profunda e entender o que que eles estão falando, né? Qual que é a proposta deles. Então, comecei com o Best in Black. Eu sei que você conhece também, temos críticas importantes. Mas o que que é interessante, tá? Quando a gente começa a entender, primeiro, o que que eles entregam. Então, é network, mentoria, desenvolvimento, podcast. Então, tem coisas que são supridas por eles. E é legal também a gente entender, porque a gente vai falar, ô, vocês aí, ó, para esse ponto aqui a gente tem saco para fazer. Podemos fazer uma parceria? Né? A gente pensa coisas do tipo. Tem aqui, né, um tal de lifestyle, críticas épicas sobre isso, sobre tudo que eles fazem aqui. E tudo isso a R$ 900 por ano. Então, assim, fora o custo, né, dos jantares e coisa do tipo. Então, ele é excludente. E aí, quando a gente começa a entender comunicação, comportamento, tom, né, é muito interessante porque a gente começa a enxergar o seguinte: eles estão fazendo uma proposta que é basicamente a extensão de um sucesso branco. É uma experiência de branquitude, como se este negro que acessa o Bash in Black tem acesso a essa riqueza, né? O que é patético, de forma muito clara. E você vê nas conexões, na linguagem, exatamente essa relação, ó, dessa riqueza, do bem, do ter posse, do ter muitos carros e ter experiência de alta gastronomia, mas sem afeto, sem nada. Mulher aqui só serve mulher CEO, tá? Porque se não for, não é gente. Então é exatamente esse contexto que é muito, muito, muito complexo e que faz com que a Best in Black seja um grande desserviço pra gente. Porque de fato é exatamente essa forma de ser mais uma empresa que quer ser a salvadora do rolê, mas deixando claro quem pode acessar, porque é muito fácil trabalhar com quem tem grana, né? Assim como a outra, né, o Future in Black, é muito fácil trazer experiência branca para preto que tem dinheiro, né? Então é isso. Ele é uma grande extensão. Quando a gente pensa na arquitetura deles, né, eles têm basicamente esses dois eixos, né, desenvolvimento pessoal e lifestyle. E quando a gente começa a entender também, né, a dinâmica de como eles criam essa narrativa, clube premium para pessoas do tipo, por que eu quero uma coisa premium? Sabe, é essa arrogância de acreditar de fato que só tem um perfil de riqueza, né? E a única riqueza que tem é de fato a riqueza do branco, do colonizador. Então, tem essa complexidade. E essa mania de trazer gente, grandes executivos, tá ótimo. Mas brancos como se fossem eles os eixos de validação daquilo que um sujeito negro precisa ter, ser ou espelhar, né? Então a gente vê, é um processo complexo. Aqui a estrutura de site, quando a gente começa a enxergar, né, a estrutura, a dinâmica de rede, o perfil visual, isso é muito legal, e aí o Leandro já colocou todo mundo no chinelo aqui. E quando a gente começa a entender a dinâmica, né, das redes sociais, e eu fiz essa análise com os quatro, tá? A gente começa a ver, né, primeiro, tem muitos vídeos curtos para a gente, para demonstrar o benefício de fazer parte dessa comunidade, a partir dessa linguagem muito patriarcal, muito de branquitude, muito excludente, não é exclusiva, ela é excludente mesmo. Onde até nos vídeos você vê ali umas imagens das pessoas brancas sendo as detentoras das experiências, por exemplo. É a imagem que passa rápido, mas isso é importante. E aqui tem todo um contexto, tá? Para a gente poder entender essa relação e a gente começa a enxergar um nível de amadorismo muito grande, mesmo tendo, né, cara, é R$ 1.000 por ano por membro,
É tudo isso. E é um nível de amadorismo muito grande quando a gente começa a entender de marca, assim. Então é o que significa ou que eles não estão nada bem, ou que de fato a conta não está se pagando. E eles têm esses 4 canais aqui, não tem nenhum conteúdo no TikTok. O LinkedIn ele já tem uma linguagem um pouco mais corp, assim, mas ainda assim nada é muito diferente desse contexto. No YouTube, eles têm uma série de podcasts que poderia ser interessante, que eles trazem grandes executivos para falar sobre, mas é exatamente isso. É um executivo branco falando para um profissional negro que ele tem que ser. E uma relação de reputação aqui, no caso, né? Então a gente vê, por exemplo, eles não têm nenhuma evidência dessas transformações, não tem nenhuma mensuração de quem gosta, quem não gosta, o que acontece, quantas pessoas já foram contratadas por. Então é só uma narrativa. Não tem nenhum projeto social, não tem meta de diversidade, não tem nada. Então é só uma grande narrativa. Na Future in Black fiz a mesma análise, tá? E aqui tem uma coisa que eu acho interessante, eu não vou ler todos que nem eu li esse, mas aqui é um grande evento, né? Tem uma grande conferência e tal, para executivos e gerentes e líderes. Então também ele vai manter esse eixo, tá? Esse eixo onde falta, de fato, essa ação. E assim como o Bash in Black, só que aqui num outro perfil, tá? Porque aqui não é uma comunidade, né, excludente, aqui é de fato uma ação de interação direta com o mercado. Eles têm o tal do fellowship, que é a única forma. Ou você tem o convite do patrocinador, ou você faz parte do fellowship, que é como se fosse um critério de seleção de quem entra e quem não entra, né, no evento e quem faz parte do processo. Que basicamente são os critérios que também acho importante a gente ter, de certa forma, de quem pode entrar e quem não vai entrar no grupo, para manter, né, essa qualidade. Né? Embora, por exemplo, aqui também, e aí tem um ponto de crítica que é importante, por mais incríveis que eles sejam, eu adoro Douglas, sou muito fã dele, sou muito fã do Mika também, ele é excludente. Aqui já acessa quem tem. Né? Então aqui já acessa quem já está no cargo de gerência, já está no cargo de coordenação. Quer expandir? Perfeito. Mas você vai expandir a partir de coisas que você já conquistou. Né? Não pega no braço de ninguém. Mas e também tem um modelo aqui que eu acho interessante que a gente pode estudar depois, que é essa forma de se apresentar ao patrocinador. É muito legal, é muito bem organizado, tá? Eu vejo como uma oportunidade. Hum, Bom, já tem uma outra estrutura visual, você vê que ela é simples, mas ela é bem resolvida, né? Por explicar assim. A gente chega aqui, né, nas redes sociais, né? O canal de YouTube deles é muito pouco aproveitado, mas é muito interessante. Então tem todo um contexto que a gente consegue entender, tá, desse processo. E aí eu trouxe duas internacionais, que é a BMX, que é essa Black Man Exchange, que ela é uma organização social pé na rua. Eu achei muito legal. Traz uma complexidade de abordagem muito interessante, que mistura ciência, cultura africana, e se propõe a estar na rua mesmo, e faz as coisas na rua. Isso eu acho muito legal. Então, você vai perceber aqui uma coisa que eu acho interessante. Primeiro, declaração de público, a gente trabalha com homens negros a partir de 18, a gente tem esse tipo de entregável, a gente tem esse perfil de abordagem, que é muito interessante. E assim, você vê o perfil de comunicação deles, tem um toque de amadorismo? Tem, porque, pô, é organização social nunca dá valor à comunicação. Mas o conteúdo, mesmo que simples, ele é tão interessante porque ele é olho no olho com quem está na rua. Né? Não é eu aqui, de paletó terno, falando, o executivo branco falando que você tem que ser. Aqui eu sou, cara, eu sou igual a você. E tenho comida, né? E tem churrascão. Porque aqui a gente tem festa no campo. Festa no campo, a gente vai jogar futebol e comer. Tem as parcerias para falar de saúde mental, para falar de diversidade. Tem o King's Table, que é esse evento, esse jantar, onde também carrega ali uma certa gastronomia de alto padrão. Tem balada, tem soul com brunch, sempre tem comida. E isso é muito legal. Mas essa relação de, cara, é dos nossos pros nossos, não tem esse distanciamento. Tem encontros
com comida. Tem encontros também nessa relação de vamos falar sobre diversidade, vamos falar sobre homens gays, vamos falar sobre homens trans. Sim, aqui na roda, e tá tudo certo. Então a gente tem, né, essa arquitetura deles de portfólio, então promovendo diversidade nas vidas dos jovens negros do sexo masculino, projeto de evolução dos jovens negros e eventos de mentoria. Então eles têm essas 4 categorias de ação. E assim, tudo muito simples, tudo bem organizado. Você vê de fato, é um grande caos. Mas ainda assim, mesmo sendo um grande caos, é um conteúdo muito chão, muito próximo da gente. O que faz com que a imagem em si ela perca um pouco de força e seja legal ouvir. Tem muita música, tem muita festa e tem muita ação. E a nossa outra instituição é o Men Engage Alliance, que eles vão trabalhar essa relação de transformar o contexto da violência de gênero a partir dos homens, que é muito interessante, que eles vão trabalhando muito essa relação do homem tem que ser esse vetor de transformação. Não cabe à mulher, né, ser a heroína de um contexto onde ela é a vítima. Então ele puxa, e eles têm uma coisa que eu acho muito legal, que eu acho que pode ser um puta insight. Como é que você conversa com homens sobre violência de gênero? Né? E aqui eles trazem vários especialistas, vários protocolos, várias ideias, várias formas de falar, para também dar segurança para quem vai falar. Como é que uma mulher pode falar com um homem bruto sobre violência de gênero? E aqui você já tem uma arquitetura já bastante mais complexa, né, das abordagens, das áreas de trabalho, das redes, né, ele é global, e do processo de adesão também. Então é bastante interessante. Essa campanha, X, eu vou deixar só um pouquinho, só para você ver. Why are you crying? Like, man up. That's a woman's role. That's not a man's role. Se garçon ou ye, alright? N'importe madame, c'est pour tendre qui ça ou même cap diyo. Lavamos, planchamos, cocinamos, limpiamos. Spreading my seed, that's what being a man's supposed to be. You can't let your woman punk you like that in the streets. ¿Qué tú estás haciendo ahí cambiándole los pampas al muchacho? Tú estás loco, muchacho. Tú eres el hombre de la casa, de la madre. Desculpa, mas só dá um gostinho porque tudo está acessível no material, tá? É só clicar e você acessa. Mas é exatamente essa relação de vou trazer homem para falar de homem, mas também vou estimular com que outras pessoas falem com esses homens, letrando essas pessoas, porque falar com homem não é a coisa mais fácil. Né? Então tem todo um contexto, é como se fosse uma grande campanha. Que lo hace. If you Então é muito interessante. Você vê que já tem uma outra linguagem, já tem um outro movimento, já tem muita cor, já tem muita ação, porque é uma iniciativa global. E ela vai trazer aqui um comportamento muito de diversidade, de fato. Então já é um monstrinho aqui quando a gente começa a entender, né? Muito conteúdo, muita coisa propositiva. Tá? Isso é muito legal. Então, Ortiz, a partir de tudo isso, ficou muito prático a gente entender que caminho a gente segue. Então agora no próximo vídeo eu vou falar sobre esse direcional.